E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite chuvosa desta terça-feira, pelo menos aqui na região da Grande São Paulo. Chove demais. O estado de São Paulo também está chovendo muito. Mas enfim, esse programa não é um programa de meteorologia, né? Vamos falar de futebol. E o nosso assunto aqui, vocês sabem muito bem, é o Santos Futebol Clube. E eu queria falar com vocês sobre o Robinho Júnior, hein? Olha, situação, vamos ficar espertos. Robinho Júnior. Vou falar do Barreal, vou falar do Gabriel, que é algo que me incomoda demais, o Gabigol, Gabriel Barbosa. Mas vocês sabem, pessoal, antes de tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Estou caminhando para 190 mil inscritos. Me ajudam a chegar lá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, tá bom? Conto com vocês. Gente, por que a situação do Robinho Júnior é uma situação que preocupa? Porque ele pode estar saindo do Santos. Pode estar saindo do Santos. E eu vou contar essa história para vocês. O que está acontecendo de fato com o Robinho Júnior, de modo a que o Santos pode estar perdendo uma joia da sua base. Mas não é perder de graça. Tá? Está sendo monitorado por um time europeu e vou contar a história para vocês o que aconteceu na tarde desta terça-feira aqui no Brasil, noite em Milão, na Itália. Mas antes, vamos falar da Golcase? Desconto em dobro neste momento no site da Golcase. Desconto em dobro, tá? Dá uma olhadinha só nessa garrafinha, nesse banner aí das garrafinhas Fresh, entendeu? É o presente perfeito para você dar de Natal agora. Então, vocês estão vendo aí que a garrafinha não tem escudo de time de futebol. Quer dizer, você quer dar um presente para alguém que, pô, não tem nada a ver com futebol, mas eu queria dar uma garrafinha para ir para academia, para escola, sei lá para onde. Você pode fazer isso. Olha que coisinhas lindas. Certo? Aquilo que eu falo para vocês, tem muita coisa dentro do site da Golcase. Muita coisa. Muita coisa. Divirtam-se. Divirtam-se porque vale a pena. E aproveitem porque é o mês de Natal, estamos chegando para o Natal, você tem que comprar os seus presentes e o desconto agora está em dobro. Não se esquecem, tem que usar o meu cupom GOLSORMANI, tá bom? Gente, é o seguinte, história do Robinho, vamos lá. Na noite desta terça-feira, em Milão, tarde aqui no Brasil, jogaram na Premier League Inter de Milão e Liverpool. E o Liverpool ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Sabe quem estava lá assistindo o jogo? O Robinho Júnior. Ah, mas ele pode ter assistido o jogo, senhor Mani, beleza, não tem problema nenhum, não, de fato não pode, mas ele estava num lugar estratégico, estava ali nas tribunas do estádio Giuseppe Meazza, que quando joga a Inter é Giuseppe Meazza, quando joga o Milan é San Siro, o estádio é o mesmo, tá? Ele estava lá assistindo o jogo. Como é que ele conseguiu esse ingresso? Aí é que tá, gente. A Inter de Milão está monitorando o jogador. Monitorando o jogador. Antes de falar mais sobre isso, vou postar para vocês aí, para vocês darem uma olhada, na postagem do Robinho Júnior antes do jogo começar em Milão. Vocês estão vendo aí, ó? Tá vendo? Tava lá. E sentado num dos melhores lugares do estádio Giuseppe Meazza. Então, como eu estava falando para vocês, gente, a Inter de Milão, há algumas semanas, mandou representantes ao Brasil para monitorar alguns jogadores, entre eles o Robinho Júnior. O Robinho tem DNA do craque no sangue, né? O pai dele é o Robinho. O pai dele é o Robinho, que jogou no Milan. Foi campeão italiano com o Milan. Jogou no Real Madrid, foi campeão espanhol com o Real Madrid. Jogou no City. Disputou a Copa do Mundo. Enfim, é um jogador conhecidíssimo na Europa. E todo mundo se lembra, os mais antigos, né? Do Robinho jogando. E o Robinho Júnior, pelo que foi apurado por esses olheiros que estiveram no Brasil, da Inter de Milão, né, vendo o menino em ação, eles apuraram que o moleque é bom de bola. E é mesmo. E é mesmo. Isso, inclusive, me remete à entrevista coletiva do Vojvoda, depois do jogo contra o Cruzeiro, quando o Santos escapa, graças a Deus, do rebaixamento. E ele citou lá o nome de vários jogadores, vocês viram isso, mostrando para todo mundo que conhece a base. Que sabe quem são os jogadores, quais são os goleiros, os laterais, os zagueiros, os meias, os atacantes. Ele saiu, foi nomeando jogador por jogador. O Robinho Júnior tem jogado com o Vojvoda.
Menos do que devia, na minha opinião. Menos do que devia. Ah, precisa amadurecer, precisa ser mais intenso na marcação, etc. Gente, só vai conseguir isso jogando bola. Ah, eu preciso melhorar meu texto. Eu só vou melhorar meu texto se eu escrever. Entendeu? Só vou melhorar meu texto se eu ler e ler. Coisas boas. Machado de Assis, por exemplo. Quer dizer, ler significa o quê? É o treinamento. Escrever o que é? É jogar bola. É estar em campo e não no banco. Então, o Robinho já falei para vocês aqui várias vezes, na minha opinião, uma joia dessa base do Santos. Muita gente, eu respeito a opinião dessas pessoas, inclusive o treinador do Santos, muita gente acha que ele ainda não está preparado para assumir a titularidade do Santos. O fato é que Santos e Inter de Milão têm um ótimo relacionamento. O Gabriel Barbosa, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, foi negociado no Santos com a Inter de Milão por 35 milhões de euros. Vocês se lembram? Ele foi negociado com a Inter. Depois voltou emprestado, depois voltou, o Flamengo comprou. Agora ele está lá no Cruzeiro. O Santos contratou o Gabriel Brazão, que era da Inter de Milão. Era da Inter de Milão, agora é do Santos. Os direitos federativos são do Santos. E a maior parte dos direitos econômicos também pertence ao Santos. Ou seja, 70% é do Santos, 30% ainda é da Inter de Milão. Então o Santos tem um ótimo relacionamento com a Inter. Então você vai perguntar para mim, senhor Maninho, o Santos então está negociando o Robinho Júnior com a Inter de Milão? Não. Não. Até onde eu apurei, não tem proposta nenhuma da Inter para o jogador. Mas tudo começa assim. Tudo começa assim. Vem o olheiro, depois o jogador entra de férias no Brasil, os caras levam para a Europa, vem cá, vem assistir o jogo aqui, tudo pago, o moleque vai lá, tudo pago pelos caras, hotel, alimentação, vai assistir o jogo, vai conhecer as instalações da Inter, centro de treinamento, etc. Então aí os caras vão lá chavecando, não tem nada que proíba isso, levar o cara até lá. Quer dizer, tem, né? Você não pode aliciar jogadores segundo as leis da FIFA. Não pode. Mas os caras sempre dão um jeitinho de mostrar que não estão aliciando. Mas o fato é que esse tipo de convite é um passo muito importante dado por essas equipes para tentar contratar o jogador. De que maneira? Primeiro seduzindo. Aí você enche a cabeça do moleque. O moleque, 17 anos. Quero ir. Entendeu? Então, gente, a Inter de Milão está de olho no Robinho Júnior. Repito, não fez qualquer proposta para o Santos pelo jogador. E até onde eu sei, e pelo que eu apurei ontem, e disse para vocês no vídeo de ontem, nenhuma proposta do Santos chegou para qualquer jogador. Nem pelo Souza, nem pelo Robinho Júnior, nem pelo Brazão, nem por ninguém, nem pelo Guilherme. Nada, absolutamente nada, até esse momento. Pode ser que daqui a pouquinho, daqui 5 minutos, surja uma proposta lá, apareça. Pode ser, não sabe. Mas até esse momento, aonde eu apurei, não tem proposta nenhuma para ninguém. Mas a questão do Robinho Júnior é aquilo. Vocês se lembram? O Neymar, ele foi uma vez com o pai assistir o jogo do Real Madrid. Em Madrid. Se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar. Quem convidou? Quem que levou? Eu? Não. O pai dele? Não. A Real Madrid que levou. Foi lá, ficou nas tribunas, assistiu o jogo ao lado do pai, melhor local do estádio Santiago Bernabéu, e aí começaram as conversas. Só que no final, o Neymar acabou indo para o Barcelona, por quê? Porque sempre foi sonho dele jogar no Barcelona e ao lado do Messi. Ele acabou escolhendo. Mas é assim que começa. Volto a dizer, não tem nenhuma proposta na mesa do Santos Futebol Clube pelo Robinho. Mas acho que isso é o início de tudo. Brevemente, a Inter deve oferecer um contrato para o jogador. Agora, você vai perguntar para mim, senhor Mani, e a multa? Quanto é a multa do Robinho Júnior? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. O que dá no câmbio de hoje, 632,5 milhões. Isso quase que paga a dívida do Santos. Claro que ninguém vai pagar 100 milhões. Isso é para começar a conversar. Vem muito menos do que isso.
Gabriel Barbosa saiu do Santos, por exemplo, para a Inter de Milão, com muito mais status do que tem hoje o Robinho. Saiu por 35. Tudo bem, hoje o mercado é outro, os preços dos jogadores é outro, tudo muda. Talvez os mesmos 35, 30 milhões, 40. Mas não chegará jamais perto de 100 milhões. E pode ter certeza que nessa negociação a Inter vai tentar incluir os 30% do Gabriel Barbosa. Do Brasão. Do Brasão. Vai tentar incluir. Para baratear o preço, para baratear o dinheiro. E o Santos, ou melhor, o Marcelo Teixeira, bobinho que é, porque eu nunca vi um dirigente mais bobo do que o Marcelo Teixeira para fazer negócio, ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Então, o dinheiro já começa a cair. Começa a cair. Mas, deixando claro para vocês, a multa é de 100 milhões. Jamais vai ser pago esse valor. Isso é para proteger a mercadoria. Agora, tem uma coisa que me preocupa nessa história toda. O contrato do Robinho Júnior vai até abril de 2027. Ou seja, em outubro do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Ele pode ir embora. Ele pode ir embora. Até onde eu apurei, inclusive chequei em vários sites na internet e com algumas pessoas, isso procede. O contrato dele vai até abril de 2027. Quer dizer, você negocia o moleque exatamente na janela do futebol europeu, do verão europeu. Parece que está tudo meio que combinado, casando, vocês estão vendo? Então, gente, é isso aí. Ou o Santos tenta mexer nesse contrato para jogar um pouco mais para longe. Ele não pode ir agora porque ele tem 17 anos, ele é menor de idade. Mas ele faz 18 anos. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Robinho Júnior. Vamos ver quando é que ele vai fazer 18 anos. Para saber quando é que ele poderia se transferir para o futebol europeu. Enfim, sair do Brasil, né? Ele vai fazer dia 17 de dezembro. 17 de dezembro ele vai fazer 18 anos. Ou seja, já pode ir. Dia 17 de dezembro, hoje é dia 9. Dia 9. Ou seja, daqui 8 dias ele completa 18 anos e pode se transferir o ano que vem, por exemplo. Se quiser ir embora agora em janeiro, já pode ir embora. Mas o fato é que o que me chama a atenção e me preocupa é o fato de que o contrato do jogador vai até abril de 2027. Isso significa que em outubro do ano que vem, ele pode assinar um contrato com quem ele quiser e vai embora. Sabe o que o Santos vai ficar fazendo? Chupando o dedo. Chupando o dedo. É mais uma, né? Das muitas bobagens feitas pelo Santos Futebol Clube. Aí no caso aí pelo Marcelo Teixeira. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. A respeito do Barreal. O Santos vai contratar o jogador. Ele pertence ao FC Cincinnati, que é da Major League Soccer nos Estados Unidos. E quando o Santos emprestou esse jogador, estava lá no contrato, tem que pagar 4 milhões de dólares para contratar o jogador. Agora, você acha que o Santos vai tentar negociar isso aí? Vai tentar? Não, se bobear, capaz de eles darem 5. Porque aqui eu falei para vocês agora, o Marcelo Teixeira é um bobão quando o assunto é negócio, envolvendo venda e compra de jogador. Porque é que nem, por exemplo, no contrato do Barreal está lá 4 milhões para contratar o jogador. No contrato do Robinho Júnior está lá 100 milhões. As pessoas negociam. Quando você vai comprar um apartamento, um carro, qualquer coisa, uma televisão, uma geladeira, você vai lá e negocia. Escuta, não dá para fazer um pouco mais barato? Não dá para não sei o quê? Você sempre negocia. Você pode ter certeza, o Santos vai pagar 4 milhões. Porque o Marcelo Teixeira é incapaz de tentar seduzir uma pessoa a mudar a sua opinião favorecendo o Santos Futebol Clube. Então, quer dizer, para mim, o Santos vai pagar 4 milhões e acabou. Que nem pagou 4 milhões pelo Adonis Frias, que nem pagou 4 milhões pelo Duarte, o Alex Duarte. Os caras não sabem negociar. Mas eu queria saber se lá na faculdade dele, ele faz isso. E eu duvido. Até porque lá na faculdade dele, não é ele que mexe com o dinheiro. Todo mundo fala, quem mexe com o dinheiro é a irmã dele. A irmã dele é esperta, viva, inteligente, sagaz. Marcelo Teixeira, vira reitor aí, Marcelo.
empurraram lá o negócio para ele, porque se deixar na mão dele, ele destrói provavelmente a faculdade. Todo esse império foi criado pelo pai dele, pelo Milton Teixeira. Então, a irmã dele, acho que é Márcia, acho que esse é o nome dela. Acho que é Márcia. E ela que cuida disso tudo lá. Então a faculdade prospera, porque não está na mão do Marcelo Teixeira. O que está na mão do Marcelo Teixeira é o Santos Futebol Clube. E eu duvido que o Santos vai conseguir contratar o Barreal pagando menos que esses 4 milhões que o Cincinnati está pedindo. Isso, em dinheiro de hoje, em cotação de hoje, dá algo em torno de 21 milhões e 700 mil reais. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Porque entre Barreal, Adonis Frias e Alex Duarte, só nessa brincadeira aí, tem quase 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Entendeu? Mas o fato é que o Santos vai contratar e eu acho ótimo. Porque o Barreal se provou de fato importante e um bom jogador para o Santos ter no seu elenco no ano que vem. Muito bom jogador. Uma ótima opção para jogar nas duas beiradas, pode fazer o meio campo também, pode fazer um lateral num aperto, numa situação aí você está com 3 zagueiros. Acho ótimo. A única coisa que eu acho que o Marcelo Teixeira deveria negociar um desconto, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque ele não sabe o que significa isso. Entendeu? Ele não sabe o que significa isso. Para finalizar esse vídeo, gente, eu queria falar com vocês sobre o Gabriel. O Gabigol, o Gabriel Barbosa. Olha, pessoal, eu estou aqui, sinceramente, estarrecido, escandalizado, apatetado, abobado, com a falta de vergonha na cara de nós, torcedores do Santos. Com a falta de amor próprio de nós, santistas. Ir atrás do Gabriel Barbosa, procurar o Gabigol, depois de tudo que ele fez com o Santos, sempre zombou o Santos, sempre caçoou do Santos, sempre debochou o Santos, sempre ridicularizou o Santos, sempre cagou para o Santos. E no ano passado, nessa mesma época, que ele já não tinha mais contato com o Flamengo, ele ficou de escolher entre o Santos e o Cruzeiro. Para onde ele foi? Para o Cruzeiro. Agora, que está pegando um banco danado lá, porque não está jogando bosta nenhuma, faz 2 anos que esse cara não joga merda nenhuma, ele quer jogar no Santos. Porque ele sabe que lá, com o Léo Jardim, ele não vai jogar. Não vai jogar. Então ele quer vir pro Santos. E o Neymar tá tentando cavar para ele vir também, porque ele namora a irmã do Neymar. Agora, negócios, amizade à parte. Eu sou muito amigo do fulano, mas no meu negócio eu acho que ele não tem expertise para ele. Eu não vou trazer ele pro meu negócio. Vou dar um exemplo aqui, né? Mas eu vou continuar sendo amigo dele para sempre, a vida inteira. Eu adoro ele. Mas ele não tem vocação para trabalhar com o que eu trabalho. Ou se ele trabalha no mesmo ramo, mas eu acho que ele não é bom o suficiente, eu não vou trazer ele para cá. Não vou trazer ele para cá. E hoje em dia, o Gabriel Barbosa está nessa situação. É um jogador que não joga nada há 2 anos. Aí, gente, o que eu fiz? Eu postei no meu X uma pesquisa, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui, ó. Tá aqui, já dei o refresh, então, uma pesquisa. A pergunta era a seguinte: você gostaria de ver o Gabigol no Santos novamente? Até esse momento, 2.331 votos. Tá? Ainda faltam 15 horas para terminar essa minha enquete. 2.331 votos. Sim, 68%. Não, 32%. Ou seja, essa vontade de ter o Gabigol no Santos não é só do Neymar. Essa vontade é do torcedor do Santos. É por isso que eu falei para vocês que eu estou estarrecido com a falta de amor próprio do torcedor do Santos. Toda vez que o Gabriel Barbosa fez gol no Santos, seja no Maracanã ou na Vila Belmiro, ele pulava, soltava rojão, você entendeu? Puxava um helicóptero, subia, ia na asa do helicóptero, vibrava, o menino da Vila. Sempre fez isso, brigou com o conselheiro. Você acha que pode fazer um gol na época da pandemia? Foi lá e ficou zombando um conselheiro. E daí? O cara é conselheiro. Pensa, Gabriel, você devia ter pensado naquele dia que, ao fazer isso, as pessoas podem não ter entendido o que você estava fazendo.
Você estava debochando o Santos, e estava mesmo. Usou aquele conselheiro como desculpa. Como desculpa. Agora, quando ele fez um gol contra o Flamengo, lá no Mineirão, ele fez o... Como é que ele bateu o pênalti, o goleiro pegou no rebote e fez o gol. Aí ele fez o gol, os caras vieram vibrar com ele, ele fez assim. Não. Contra o Flamengo eu não vou vibrar. Esse é o Gabriel. Vocês querem o Gabriel? Eu já sei, vocês vão dizer para mim o seguinte: ah, senhor Mano, mas entre ele e o Tiquinho eu prefiro ele. Não, não é entre, não tem só Gabriel, Tiquinho e Lautaro. Há outros jogadores no mercado. Há outros jogadores no mercado. O salário do Gabriel Barbosa é de 2,5 milhões de reais. Com esse salário, você contrata 3 jogadores. E do jeito que o Gabriel está jogando, qualquer um deles deve jogar mais do que ele. E mais, ele tem contrato com o Cruzeiro até 2028, dezembro de 2028. Sabe quanto que o Cruzeiro pagou por ele? Nada, porque ele chegou de graça. Vocês acham que o Cruzeiro vai liberar de graça o Gabriel Barbosa? Não, claro que não. E como a gente sabe que o Marcelo Teixeira é um péssimo negociante, eu não tenho a menor dúvida que o Santos ainda vai pagar uma grana alta para contratar um jogador que aparentemente está em declínio na carreira. Não joga bosta nenhuma faz 2 anos. 2 anos. Que vive tripudiando o Santos. Que pouco se importa com o Santos. E agora, como está escanteado lá no Cruzeiro, como foi ignorado pelo treinador, pelo português, o Léo Jardim, ele quer ir embora. E o presidente do Cruzeiro, o Pedrinho Lourenço, dono do supermercado BH, ele que é o dono do Cruzeiro, comprou, virou uma SAF, ele comprou. Veio uma conversa, né? Aquela história, papai dormir, não, bom menino, nunca atrapalha o ambiente, nunca criou casa, etc e tal, tenta um contrato conosco e tal, papapá. Ou seja, se tivesse mesmo a fim de segurar o jogador, não, vocês estão loucos. O Gabriel foi o jogador que eu mais quis contratar quando eu assumi o Cruzeiro. Não vou. Ele está jogando, está no banco agora do Caio Jorge, mas amanhã o Caio pode sair, ou amanhã o Gabriel pode voltar a jogar, não vou abrir mão do jogador. Não, ele não falou isso em nenhum momento. Deixando claro que se o Santos levar o jogador, vai ser um alívio para a folha de pagamento dele. 2,5 milhões de reais. E a mesma pessoa com quem eu falei ontem sobre propostas para Brazão, Guilherme, Souza, essa mesma pessoa falou assim: senhor Mani, agora não é o momento de falar sobre o Gabriel, porque o Gabriel está, segundo o Santos, né, voltado às semifinal, às finais da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro vai jogar amanhã, 9h30 da noite, contra o Corinthians no Mineirão. Então não queremos tocar nesse assunto, porque o jogador está concentrado nisso, e conversa. Porque se não existe nada, o Santos seria dito para essa pessoa com quem eu conversei, que tem ótimas informações do Santos, é minha fonte. Não tem nada, não queremos, não temos dinheiro para isso. Porque hoje mesmo, com essa mesma pessoa, eu perguntei a respeito do Luis Soares, que está indo para o Nacional de Montevidéu. Falei, pô, o Luis Soares não seria uma boa para o Santos? Essa pessoa, o Santos não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para o Gabriel. Quer dizer, a questão não é dinheiro, a questão é de preferência. Preferência. A gente prefere o Gabriel e não o Luis Soares. Ah, sua mãe, eu também prefiro o Gabriel, mas muito mais novo, etc e tal. Ok, não vamos discutir esse assunto. O que eu quero mostrar para vocês é que o Santos está, de fato, interessado num jogador que menospreza o Santos sempre que pode, que quando tem a oportunidade de voltar para o Santos, escolheu o Cruzeiro, e que está amargando um banco, está em declínio na carreira e quer voltar para o Santos. E o Santos, muito sem vergonha que é, deve contratar o jogador. Eu não teria contratado. Ah, senhor Mani, você prefere o Tiquinho? Não é isso, eu volto a dizer. Ah, senhor Mani, você prefere o Lautaro? Também não. Só que não tem só esses 3. Entre esses 3, se eu tivesse que escolher um, eu talvez escolhesse o Gabriel. Talvez não, pelo comportamento dele. Eu prefiro ficar com o Tiquinho, com o Lautaro, do que ter um jogador desse dentro do meu elenco. Talvez eu escolhesse o Tiquinho e o Lautaro ao Gabigol. Mas há outras opções. Vou falar daqui agora mesmo. O Luis Soares está saindo. Ah, está muito veterano o Soares, está louco? Ok, só dei um exemplo. Vamos pensar no outro jogador. 2,5 milhões de salário, gente. E a informação que eu obtive é que ele não abre mão do que ele ganha no Cruzeiro.
Daqui a pouco, e o Marcelo Teixeira, do jeito que é mau negociante, é capaz dele pagar para o Gabriel Barbosa mais do que ele paga para o Neymar. Ele não sabe negociar. Ele não sabe negociar. Mas é isso, gente. Então, as notícias que a gente tem nessa terça-feira são essas, tá? O Santos contratando o Barreal, de olho no Gabriel Barbosa, e o Robinho Júnior pode estar de malas prontas para a Inter de Milão. O Santos não vai conseguir segurar o jogador. É desejo do atleta jogar na Europa, de todo atleta desse nível, o desejo dele é jogar na Europa, é morar na Europa, a gente entende perfeitamente tudo isso. Então, o Santos, que trate de aproveitar o Robinho Júnior enquanto ele pode. Até porque o Guilherme está de saída. Não é que ele está indo para o Cincinnati ou está indo para o Houston Dynamo, não é nada disso. Ele está saindo porque ele já se despediu de todo mundo e não quer mais ficar no Santos, depois de tudo que ele passou por conta do jeito que ele foi tratado pela torcida do Santos. Ele não quer mais ficar. E ele indo embora, você pode perfeitamente jogar o Barreal para a ponta esquerda e botar o Robinho Júnior na ponta direita. Então, vamos aproveitar enquanto é tempo. Depois ele vai embora e isso vai acabar acontecendo, a gente vai ficar olhando e vendo o Robinho Júnior pela televisão. Como a gente vê hoje o Rodrigo, entendeu? Como um dia a gente viu o Neymar, o próprio Robinho e outros jogadores do Santos que brilharam na Europa intensamente. E eu acho que esse menino vai brilhar, porque ele é muito diferenciado. Tá bom? Nos falamos.